Hoje vamos trazer uma breve biografia da escritora conhecida como a Dama ou Rainha do Crime. Seus livros já passaram de 1 bilhão de cópias vendidas em inglês e outro bilhão em vários idiomas. O vídeo de hoje é sobre minha escritora preferida, a inglesa Agatha Christie. Então, se você adora um romance policial, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e vamos conhecer a história de Agatha Christie. Agatha Christie nasceu Agatha Mary Clarence Miller em 15 de setembro de 1890 em Tuskegee, sudeste da Inglaterra. Ela foi educada em casa em grande parte por seu pai, um americano. Sua mãe era uma ótima contadora de história. Embora ela não quisesse que Agatha aprendesse a ler antes dos 8 anos de idade, Agatha mesmo assim aprendeu sozinha a ler aos 5 anos. Nessa idade, sua família ficou por um tempo na França. Lá, com sua governanta Mary, Agatha aprendeu o francês. Com 11 anos, ela perde o pai, morto devido a uma série de ataques cardíacos motivados por problemas financeiros. Isso fez com que Agatha se aproximasse ainda mais de sua mãe, Clara. Esse foi um período de muitas dificuldades para elas. Ela aprendeu canto e piano e parecia levar jeito para tocá-lo, mas sua timidez a fez desistir de se tornar uma pianista profissional. Em 1910, com a saúde da mãe debilitada e ainda em dificuldades financeiras, elas partem para uma temporada de 3 meses no Cairo, Egito. Por lá, ao invés de se interessar pelos sítios arqueológicos da região, Agatha, motivada pelos convites de amigos e jovens casais, preferiu os bailes e vestidos de noite do Gizerah Palace Hotel. Várias propostas de casamento surgiram naquela ocasião. Em 1912, ela conhece o aviador inglês Archie Christie. Mesmo sem dinheiro, casam-se no Natal de 14, dando origem a seu nome famoso, Agatha Christie. Ambos tiveram participação na Primeira Guerra Mundial, ele lutando na França e ela servindo no Hospital da Cruz Vermelha. Durante o período da guerra, eles se viram muito pouco. O casal só ficou junto de fato em 1918, quando Archie foi enviado para o escritório de guerra em Londres. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que Agatha Christie começou a escrever histórias de detetive. O primeiro romance levou algum tempo para ser concluído e ainda mais para encontrar uma editora interessada em publicá-lo. A motivação dela ao escrever foi, em parte, uma resposta a um desafio que sua irmã havia feito. O enredo para a história e as personagens ela encontrou em um bonde em Tuskegee. Com o trabalho no hospital, ela adquiriu certo conhecimento sobre medicamentos e, em especial, sobre venenos. A precisão no uso do veneno na primeira história rendeu a ela uma menção honrosa em uma famosa publicação farmacêutica da época. E assim, nasceu seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Styles. O livro foi publicado em 1919 e Agatha Christie foi contratada pela editora para escrever mais 5 livros. Foi também nessa época que sua filha Rosalind nasceu. O Misterioso Caso de Styles trouxe à vida o famoso detetive belga Hercule Poirot e seu fiel amigo, o capitão Arthur Hastings. Para criar Poirot, Agatha Christie afirmou não ter se baseado em nenhuma pessoa em particular. Com um grande número de refugiados belgas na Inglaterra, devido à Primeira Guerra Mundial, ela pensou em um refugiado belga, alguém que havia sido um grande policial, para se tornar o seu maior detetive. Outras personagens marcantes dela são Miss Marple, uma velhinha astuta, sempre disposta a ajudar nos casos mais complicados de assassinato, e o casal Tommy e Tempest, que formam o único casal que aparece em mais de um livro da autora. Em 1922, Agatha Christie viajou com o marido pelo Império Britânico, mas continuou escrevendo. Seus livros seguintes foram sucessos de público e crítica. Mesmo assim, ela estava insatisfeita com a sua primeira editora e por isso mudou.
Terminada a grande viagem pelo Império Britânico, a família Christie se estabeleceu nos subúrbios de Londres, onde dão à sua casa o nome de Styles. Nessa mesma época, sua mãe morre e seu marido Archie rompe o casamento ao se apaixonar por uma amiga da família. Em uma noite de dezembro, sobrecarregada, Agatha e seu secretário e amigo saem durante a noite sem dizer aonde vão. O carro dela foi encontrado abandonado na manhã seguinte a vários quilômetros de distância. O sumiço da autora virou assunto nacional. A imprensa e o público especulavam sobre o que poderia ter acontecido à famosa escritora. Para a frustração de todos, na verdade, ela havia viajado, sem deixar rastros, para um spa hotel na África do Sul e se registrado com o nome de Theresa Neal. Mas a equipe do hotel a reconheceu e alertou a polícia. Nessa ocasião, ela parece ter sofrido de amnésia. Passado esse ocorrido, ela nunca quis comentar esse assunto. Separada, Agatha Christie morava com a filha e seu secretário. Ela tinha dificuldades para aceitar a separação e nessa época fez um tratamento psiquiátrico em Harley Street. Por sugestão de seu cunhado, ela combinou alguns contos do detetive Poirot para a revista The Sketch. Daí surgiu o que, na minha modesta opinião, é um dos seus maiores livros, Os Quatro Grandes. Em 1928, ela digere de vez a separação e concede o divórcio a Archie e, junto com a filha, deixam a Inglaterra rumo às Ilhas Canárias. Lá, ela concluiu o livro O Mistério do Trem Azul. Esse livro foi escrito em parte durante o período de luto pela perda de sua mãe. Agatha Christie sempre teve a vontade de viajar pelo famoso Expresso do Oriente, que era um serviço de trem que ligava Istambul a Paris. De volta à Europa, ela acaba realizando essa viagem ainda em 28. Em um jantar, ela foi convidada a ir até Bagdá para visitar um sítio arqueológico em Ur. No ano seguinte, ela retornou à escavação. Foi lá que ela conheceu o arqueólogo Max Mallowan, que se tornou seu segundo marido. Tanto o cenário do Expresso do Oriente como das escavações de seu marido deram a Agatha o plano de fundo para a criação de outros romances policiais de sucesso, como O Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia, entre outros. Vem então a Segunda Guerra Mundial. Seu marido foi ajudar os esforços de guerra no Cairo, enquanto ela permaneceu na Inglaterra como voluntária no Hospital Universitário de Londres. Mesmo em guerra, ela continuou escrevendo. Nesse período, algumas de suas obras foram M.O.N., Um Corpo na Biblioteca, Os Cinco Porquinhos, entre outros. Terminada a guerra, ela diminuiu um pouco o ritmo de vida e, como todo o país, ela também enfrentou dificuldades com o racionamento de alimentos até 1954. Agatha Christie também escreveu peças de teatro e livros sobre o nome de Mary Westmacott. Em 1956, ela foi agraciada com a Comenda do Império Britânico e, em 71, a Rainha Elizabeth II concedeu a Agatha Christie o título de Dama do Império Britânico. A última aparição pública dela foi na noite de estreia do filme Assassinato no Expresso do Oriente, em 1974. Sobre o filme, ela disse: "É uma ótima adaptação do livro, com apenas um detalhe. O bigode de Poirot não ficou tão suficientemente luxuoso." O filme contou com o ator Albert Finney no papel de Poirot, que foi indicado ao Oscar, e também com a famosa atriz sueca Ingrid Bergman, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante neste filme. Para mim, particularmente, o ator que melhor interpretou Poirot foi o britânico David Suchet. Ele fez uma série e vários filmes como o famoso detetive belga. Agatha Christie morreu em 12 de janeiro de 1976, deixando uma imensa coleção de sucessos literários, peças teatrais e adaptações para a TV e o cinema, totalizando mais de 300 obras. Vou deixar na descrição desse vídeo vários links para várias dessas obras. Basta clicar e comprar.
Assim você também vai ajudar o canal Tubipédia. Uma curiosidade, o livro Cai o Pano é o último livro de Agatha Christie com o detetive Hercule Poirot. O livro foi escrito na década de 1940, mas ficou guardado em um cofre e só foi publicado em 75. Neste mesmo ano, o jornal americano The New York Times publicou um obituário na primeira página. Na tela, você vê o recorte da manchete e a reportagem interna do jornal. O título informa: Hercule Poirot está morto, famoso detetive belga. Nos últimos anos têm sido lançados muitos filmes baseados na obra dela que eu particularmente não apreciei muito. Não sei por que motivo, algumas alterações na história original dos livros foram feitas. Por isso, prefiro os filmes e séries produzidas antigamente e sugiro a você que leia os livros antes de assistir aos filmes. E essa foi uma breve biografia da escritora inglesa A Dama do Crime Agatha Christie. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. Nas redes sociais, @canal Tubipédia, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Siga a gente lá. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!